Shavuot, Daf Kafhi Amud Aleph, aqui na Mishnah, na oitava linha. Fala pra gente a Mishnah. Echad dvarim shel atzmo, vechad dvarim shel achirim, vechad dvarim sheyesh bהם mamash, vechad dvarim she'en bהם mamash. A Shvuah, o juramento, ele existe, ele é funcional, ele pode ser feito sobre coisas ligadas à pessoa, shel atzmo, ou coisas ligadas aos outros, coisas que têm mamash, quer dizer que são palpáveis, mexíveis, ou coisas que não, certo? Então eu posso jurar sobre alguma coisa minha, eu juro que eu não vou comer o meu pão, ou eu posso jurar sobre os outros, eu juro que eu não vou entrar na casa dessa pessoa, eu posso jurar sobre algo que é palpável, eu juro que essa cadeira é proibida para mim, ou sobre algo que é abstrato, eu juro que não vou dormir, certo? O juramento, ele recai sobre a pessoa, diferente de neder, quando uma promessa, a promessa recai sobre o objeto. Esse pão está proibido para mim, ou seja, o neder recai sobre o objeto. Então tem que ser um objeto que é palpável, visível, físico. Não dá para prometer, eu prometo não dormir, porque o dormir não é algo palpável que dá para ter sobre ele uma promessa. Mas o juramento é sobre a pessoa, o juramento recai sobre ele, sobre o que eu vou fazer e não sobre o objeto. Então o juramento pode ser sobre algo que não tem mamash também. Sabe? Tem alguns três exemplos. Amar shvuah sheten leish ploini. A pessoa pode jurar que ele vai dar alguma coisa para outra pessoa, um presente. Veshelo eten, ou que eu não vou dar um presente para alguém. Shenatati veshelo natati, certo? Juramentos futuros ou juramentos passados. Eu juro que eu dei para ele um presente, ou eu juro que eu não dei alguma coisa. Se a pessoa fez esse juramento e descobrimos que ele é falso, que ele é mentiroso, ou a pessoa não cumpriu, caso seja um juramento futuro, é um juramento válido e a pessoa transgrediu a proibição de jurar em falso. Sheishan vesheloishan, sheyashanti vesheloyashanti. A pessoa jura que ele vai dormir ou que não vai dormir, que ele dormiu ou que ele não dormiu, certo? Futuro e passado. Ou shezrok tzror layam veshelo ezrok shezarakti veshelo zarakti. Ou a pessoa jurou, eu vou jogar uma pedra no mar, ou eu não vou jogar. Eu joguei, eu não joguei. Tudo isso são juramentos possíveis. Rabbi Ishmael não chayav ela leatid lavo. Rabbi Ishmael não. De acordo com Tanakama, juramentos futuros e juramentos passados, se a pessoa transgrediu, ele traz korban. Rabbi Ishmael fala que não. Korban é somente sobre juramentos futuros. Sheneemar, leará ou leetiv. No passuco com relação ao juramento está escrito o nefesh que tishua levates fataim leará ou leetiv, para fazer o mal ou para fazer o bem, certo? São juramentos futuros. A linguagem do passuco fala sobre juramentos de atos futuros. Então, coisas do passado não tem korban. É proibido, mas não tem korban. Amal Rabi Akiva, em que nele advarim shesh behem ará ou atavá. Fala Rabi Akiva, peraí, se você vai ler daí, que você vai aprender do passuco que está escrito leará roletiv, que o passuco está trazendo esses verbos no futuro, que a pessoa jurou fazer o mal ou fazer o bem, você vai provar daqui que somente juramentos futuros tem korban, então a priori também aprende da própria linguagem do passuco, que somente juramentos que eles são fazer o mal ou fazer o bem são proibidos. Você pegou a gramática do passuco, mas pega também a linguagem do passuco. O passuco não falou juramento sobre fazer ou não fazer alguma coisa. O passuco falou leará ou leetiv, para fazer o mal ou fazer o bem. Então, talvez somente juramentos de fazer o mal ou fazer o bem são proibidos, se você vai ler daí do passuco. Mas se a pessoa jurou jogar uma pedra no mar, que não é nem bom, nem ruim, nem mitzvah, nem haverá, talvez o juramento é anulado, certo? Dvarim she'em ará ve'atavá minayin. Pergunta Rabi Akiva para Rabbi Ishmael, de onde você sabe que um juramento, que ele não é bom nem ruim, não é nem fazer o bem, nem fazer o mal, de onde você sabe que ele é proibido? Sim? Então, se você vai pegar leará ou leetiv na gramática, que é futuro, e falar que somente juramentos futuros tem korban, então aprende também que só juramentos que são fazer o bem ou fazer o mal tem korban, mas coisas aleatórias que não é nem bom nem ruim, talvez não. Amarlo, miribuya katuv, falou Rabi Shimon ben Rabi Akiva, olha, está escrito no passuco, na continuação, leará ou leetiv, lechol asher yivate adam, para todo tipo de pronúncia da pessoa. Lechol asher yivate adam, vai incluir coisas que não são nem bom nem ruim, mas somente futuro. Amarlo, falou Rabi Akiva, im ribá katuv lechach, ribá katuv lechach. Falou Rabi Akiva, se você tem um ribui do passuco, se você fala que quando está escrito lechol asher yivate adam, está falando sobre
todos os tipos de juramento futuro, tanto bom quanto ruim, então por que só juramento futuro? Talvez Lechol Asher Yivate Adam não vem incluir coisas neutras para o futuro, vem incluir também passado. Se o Passuco vem ler a bota, vem acrescentar coisas, acrescenta tanto para o futuro quanto para o passado. Assim falou Rabi Akiva. Certo? Então aqui a gente fica aqui com uma discussão entre Rabi Shmuel e Rabi Akiva. De acordo com Rabi Shmuel, alguém que jurou sobre o passado e foi mentira, não tem corban. Alguém que jurou, ontem eu comi pão, ontem eu dormi e não tinha feito isso, não tem corban. Corban é só para juramentos futuros. E de acordo com Rabi Akiva, não. Corban é também para juramentos do passado. Tano Rabanan fala pra gente a Braita, começando a Gemara. Homer banedarim bashvot, homer bashvot mandenarim. Tem um dia, a gente tem nedarim e shvot, certo? Promessas e juramentos. Tem um lado que promessas são mais graves que juramentos, tem coisas que promessa pega e juramento não, e tem coisas que juramento é mais grave que promessa. Homer banedarim shanedarim chalim al dvar mitzvah ki dvar eshut. Promessas que não é sobre a pessoa, a promessa é sobre o objeto, a promessa ela pode ser feita mesmo sobre algo que é mitzvah. Então, se por exemplo eu tenho uma sukkah, certo? Eu tenho uma sukkah na qual eu vou cumprir a mitzvah de sukkah, e eu faço uma promessa que eu não vou ter proveito dessa sukkah, eu não posso entrar na sukkah, a promessa é válida. Por quê? Porque eu não estou anulando a minha mitzvah de cumprir sukkah. Eu estou falando que essa sukkah não pode ser usada por mim. Eu não vou usá-la. É uma promessa sobre o objeto. Então ela funciona. Mas se eu jurar que eu não vou entrar na sukkah, ou seja, eu estou jurando contra a minha mitzvah de sentar na sukkah, isso eu não posso. Porque eu tenho sobre mim mesmo já a mitzvah de sentar na sukkah. Então eu não posso jurar que eu não vou sentar na sukkah. Então o juramento não pega contra a mitzvah. Mas neder, que é sobre o objeto, sim. Mashinken beshvot. Homer bashvot. E no que shvot é mais grave, no que Shvot, sim, existe a promessa funciona, o juramento funciona, a promessa não. Shashvot cholot al davar shen bo mamash, que davar shen bo mamash, mas shen ken benedarim, certo? É o exemplo que a gente viu na Mishnah, que Shvot, os juramentos, eles recaem, eles são válidos também sobre coisas que não são palpáveis. Eu posso jurar dormir ou jurar não dormir, mas nedarim, promessas que recaem sobre o objeto, precisa ser algo palpável, algo físico. Na Mishnah falou, olha, me traz exemplos de juramentos. Então, se a pessoa jurou que ele vai dar um presente para alguém ou que ele não vai dar um presente para alguém. É que na Mishnah não falou a palavra presente. A pessoa jurou que ele vai dar para uma pessoa ou não vai dar. Maieten, o que ele está prometendo, o que ele está jurando aqui que ele vai dar ou não. Se o juramento dele é de dar tzedakah para o pobre, ou de não dar tzedakah para o pobre, apesar de quando a pessoa jurou não dar tzedakah para o pobre, o juramento é anulado, o juramento não funciona. Por quê? Ele já tem um juramento no Har Sinai de dar tzedakah. Então, se ele jurou dar tzedakah, ele já jurou isso no Har Sinai. Então, o juramento presente dele não serve, é anulado. E se ele jurou não dar tzedakah, ele também não pode, porque ele está indo contra o juramento dele, que ele já fez no Har Sinai. Se tem um passuco que obriga a dar tzedakah para o pobre, sinal de que quando a Israel juraram no Har Sinai cumprir a mitzvah, eles juraram que eles vão dar tzedakah para os pobres. Então, se ele está jurando dar tzedakah, ele já jurou, não vale. E se ele está jurando não dar tzedakah, ele já jurou que ele vai dar, também não pode. Ele é mataná leashir. Por isso explica a Gemara que quando a Mishnah falou que ele jurou dar ou não dar alguma coisa, dar um presente para alguém rico, não é tzedakah. Ele jurou que ele vai dar um presente para um amigo que não é pobre. Então, se ele jurou, pega, e se ele jurou que ele não vai dar, ele não pode dar. Sheishan vesheloishan, ele jurou que ele vai dormir ou não vai dormir. Então parece que se a pessoa jurou que ele não vai dormir, o juramento é válido. E ele, se ele dormir, ele transgrediu o juramento. Pergunta agora, fala Gemara, Rabi Yochanan disse que alguém que jurou que ele não vai dormir 3 dias. A pessoa falou, juro que eu não vou dormir 3 dias, 72 horas. Fala Rabi Yochanan, se dá malcota nessa pessoa, ele recebe chibatadas e a gente manda ele dormir na hora. O ser humano não aguenta 3 dias, 72 horas sem dormir. Então alguém que jurou que ele não vai
vai dormir 3 dias, é algo impossível de ser feito, por isso ele recebe malkot, porque o juramento dele já é um juramento em falso nesse primeiro momento. Mas a nossa Mishnah disse que se alguém jurou não dormir, o juramento pega, e aqui Rabbi Yochanan falou que o juramento não pega. Responde a Gemara, a diferença é simples. Quando está escrito na Mishnah que se a pessoa jurou não dormir, o juramento é válido, é quando ele não especificou 3 dias. Ele falou, eu não vou dormir 2 horas, eu não vou dormir 6 horas, eu não vou dormir um dia. Ele não falou 3 dias. Então, se ele não falou 3 dias, o juramento pega. Se ele jurou que ele não vai dormir 3 dias, que é algo impossível, aí realmente o juramento pega. O terceiro caso, o terceiro exemplo trazido na Mishnah, é alguém que jurou jogar uma pedra no mar ou jurou que não vai jogar a pedra no mar. Itma, traz a seguinte discussão. Alguém que jurou, olha, eu juro que fulano jogou uma pedra no mar, não ele mesmo, outra pessoa. Eu juro que ele jogou uma pedra no mar no passado, outra pessoa no passado. Ou ele jurou que alguém não jogou uma pedra no mar, certo? Sobre outra pessoa no passado. Rav amar chayav, Shmuel amar patur. Rav falou que se foi mentira, se foi falso, o juramento é válido, e se ele for mentiroso, a pessoa tem que trazer corban. E Shmuel fala que não. Certo? Já vamos ver porque Shmuel fala que não. Shmuel fala que nesse caso, se for um juramento falso, não tem corban. Qual o motivo? Rav amar chayav itebela vehen. Rav fala, olha, é um juramento falso, que ele tem lado positivo e lado negativo. Ele jurou que a pessoa jogou a pedra, ou não jogou a pedra. Já que ele tem ele tem lado positivo e lado negativo, ele é compatível com o Pasuk, que falou lehará ou leetiv. O Pasuk falou que somente é real sobre juramentos que eles têm dois lados, lado para o ruim e lado para o bom, negativo e positivo. Então esse juramento esse juramento que a pessoa jogou ou não jogou, que tem os dois lados, positivo e negativo, fez e não fez. É um juramento que é compatível com o Pasuk. Se a pessoa jurou e isso é falso, traz corban. O Shmuel amar patur, leite beleabá. E Shmuel fala, não, tá patur. Por quê? Porque se o juramento, se outra pessoa jogou a pedra no mar ou não jogou, é um juramento somente do passado. Eu não posso jurar isso para o futuro. Eu não posso falar, eu juro que fulano vai jogar uma pedra no mar, porque não está na minha mão. Não sou eu, é o fulano. Então eu falo, já que esse juramento não pode ser esse tipo de juramento, essa espécie de juramento não pode ser feita para o futuro, eu não posso jurar que alguém vai ou não vai fazer alguma coisa porque não está na minha mão, então ele não é compatível com o Pasuk. O Pasuk não me trouxe somente positivo e negativo, ele me trouxe também passado e futuro, certo? Então, já que tem passado e futuro também, já que esse juramento ele não pode ser feito nos 4 aspectos de juramentos, positivo, negativo, futuro e passado, então não tem corban. Fala, olha, talvez essa discussão que de acordo com o Rav, um juramento que é positivo e negativo, que a pessoa transgrediu, ele é real corban, mesmo que ele não é passado e futuro. E de acordo com o Shmuel, só vai ser real se ele é passado e futuro também. Talvez a discussão entre eles é a mesma discussão de Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva, como a gente viu na nossa Mishnah. Rabbi Shmuel אומר אינו חייב אלא להתיר לבוש, שנאמר להרע או להיטיב. אמר רבי עקיבא, אם כן אין לי על דברים שיש בהם הרע או הטבה, דברים שיש בהם הרע או הטבה מנין? אמר לו, מריבוי הכתוב. אמר לו, אם לא הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך. A gente viu na nossa Mishnah a discussão entre Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva, que de acordo com o Rabbi Shmuel, somente é chayav korban. Juramentos futuros, juramentos passados não tem rio de corban. E Rabbi Akiva falou que não. Rabbi Akiva falou, olha, que da mesma maneira que juramentos aleatórios, neutros, é chayav korban, mesmo que no passuco está escrito para fazer o mal ou fazer o bem, não é necessariamente mal e bem. Da continuação do passuco a gente tem um ribui que diz que mesmo que seja algo aleatório, jogar uma pedra no mar, que não é bom nem ruim, é chayav, assim também passado é chayav. Ou seja, de acordo com o Rabbi Ishmael, só tem rio korban para juramentos futuros. De acordo com o Rabbi Akiva, de acordo com o Rabbi Akiva, não.
tem Hiyuv Korban, mesmo para juramentos passados, tanto passado quanto futuro. Baseado nisso, a gente pode dizer, Erav de Amar que Rabi Akiva, o Shmuel de Amar que Rabi Ishmael. Erav, ele concorda com Rabi Akiva, que tanto futuro quanto passado tem Hiyuv Korban. Por isso, alguém que jurou que outra pessoa jogou uma pedra no mar ou não jogou uma pedra no mar, ele é Hayav Korban. Mesmo que não é um juramento que pode ser transformado em futuro, ele é só passado. Mesmo que ele seja só passado, sobre passado também tem Korban. E Shmuel, que falou que esse juramento que ele é somente passado e não futuro, eu não posso jurar que alguém vai jogar uma pedra no mar, porque não está na minha mão, é decisão da pessoa. E Shmuel falou que juramentos passados não tem Korban, ele segue a opinião de Rabi Ishmael, que Korban é somente para juramentos futuros. Talvez essa é a discussão. Fala o seguinte, olha, Aliba de Rabi Ishmael kulam elopligi. Realmente, de acordo com a opinião de Rabi Ishmael, que só tem Hiyuv Korban para juramentos futuros, obrigatoriamente, Rav, ele não concorda com Rabi Ishmael. Rav que falou que alguém que jurou que fulano jogou uma pedra ou não jogou uma pedra, e se era mentira ele traz Korban, ou seja, a pessoa traz Korban para um juramento falso do passado, Rav com certeza não concorda com Rabi Ishmael. Rabi Ishmael falou na Mishnah que só tem Korban para juramentos futuros, Rav não tem como falar com ele. Rav obrigatoriamente sover como Rabi Akiva, certo? Por quê? Ashta milta deita beleabá lo michai vala Rabi Ishmael leshavar milta deleita beleabá mibai. Se de acordo com Rabi Ishmael, mesmo algo que pode ser futuro e passado, Rabi Ishmael fala que não é Hayav, só é Hayav no futuro, certo? Se a pessoa jurou que ele vai dormir ou não vai dormir, que ele dormiu ou não dormiu, é algo que pode ser sim e não, futuro e passado. Se de acordo com Rabi Ishmael, mesmo em coisas que podem ser para o futuro ou para o passado, só é Hayav para o futuro. Esse caso, que fulano jogou ou não uma pedra que só pode ser para o passado, nem pode ser para o futuro, com certeza, de acordo com o Rabi Ishmael, está patur. Então, o Rav, que falou que é Hayav, com certeza ele segue a linha de Rabi Akiva. Que pliga ali Rabi Akiva, mas não obrigatoriamente Shmuel concorda somente com Rabi Ishmael. A gente não precisa dizer que Rav segue Rabi Akiva e Shmuel segue Rabi Ishmael. E Rav com certeza segue somente Rabi Akiva. Se Rav falou que ele é Hayav sobre um juramento sobre algo que aconteceu no passado, não tem como explicar ele como Rabi Ishmael. Mas Shmuel não obrigatoriamente souber somente como Rabi Ishmael. Pode ser que Rabi Akiva concorde com o que Shmuel falou. Por quê? Que pliga ali de Rabi Akiva. A discussão é com relação a Rabi Akiva. Rabi Akiva que falou que juramentos tanto futuros quanto passados é Hayav, certo? Ele discordou de Rabi Ishmael. Então, que Rabi Akiva no mais pachut é como Rabi Akiva, igual Rabi Akiva falou que juramentos futuros e passados é Hayav Korban, se a pessoa transgrediu eles ou mentiu. Ela fala aqui também, se a pessoa jurou que fulano jogou uma pedra ou não jogou e não tinha sido assim, ele traz Korban. Então, Rav como Rabi Akiva é fácil explicar. Mas mesmo Shmuel, que falou que alguém que jurou que fulano jogou ou não uma pedra tinha sido mentira, que Shmuel falou que é patur, ele fala que mesmo Rabi Akiva vai concordar nesse caso que é patur. Por quê? O Shmuel Shmuel diz o seguinte, Ad kan lo michayev Rabi Akiva, isso que Rabi Akiva mechayev, Ad kan lo michayev Rabi Akiva atam leshavar, isso que Rabi Akiva falou, que alguém que jurou sobre algo passado e era mentira, ele traz Korban, é somente ela milta deita beleabá, é somente em juramentos passados que eles podem ser também traduzidos em juramentos futuros. No Passuco está escrito Leará o Leitiv, que a pessoa não pode fazer juramentos futuros, e do Ribui, Rabi Akiva aprendeu que passado também. Mas fala Rabi Ishmael, olha, isso que Rabi Akiva falou, que juramentos passados a pessoa é Hayav, se ele jurou algo sobre o passado e era mentira, ele é Hayav Korban, é somente quando esse mesmo juramento ele pode ser transformado em futuro. Eu dormi ontem ou não dormi ontem, eu vou dormir amanhã ou não vou dormir amanhã. Aí Rabi Akiva mechayev Rabi Akiva leshavar, aval minta midei deleite beleabalo. Mas juramentos que não podem ser transformados em futuros, eles são somente passado, Rabi Akiva concorda que não tem Korban. Por quê? Porque eu não posso jurar que alguém vai ou não vai jogar uma pedra, porque não está nas minhas mãos. Então, mesmo Rabi Akiva que falou que sobre juramentos passados é Hayav Korban, é só quando ele pode ser transformado também em futuro. Certo? Então, não necessariamente Shmuel segue Rabi Ishmael, pode ser que Shmuel segue Rabi Akiva, e nesse caso vai ser patur. Leima beplukta
de Rabi da Ben Betê vai Rabanan caminho fiquei. A Gemara traz outra opção. Talvez a discussão entre eles, desculpa, entre Rabi e Shmuel a priori, só confirmar aqui Rashi. Não tem Rashi. Bom, tá bom. Então, a priori, a discussão entre Rav e Shmuel sobre alguém que jurou que uma pessoa jogou ou não jogou uma pedra no mar no passado, que de acordo com o Rav traz Corban, de acordo com o Shmuel não. Talvez a mesma discussão entre Rabi da Ben Meter e Rabanan. Camifrei. Qual a discussão entre eles? Detnanta, ensina a Mishnah o seguinte, logo no Daf Kav Zayin aparece o seguinte, Nishba levatel et mitzvah velo bitel. Alguém que jurou não cumprir uma mitzvah. O cara falou, eu juro que amanhã eu não vou colocar tefilim. E ele colocou tefilim, patur, não traz corban para isso, certo? O juramento dele de anular uma mitzvah não funciona, não pega e por isso ele é patur. Lekayem et mitzvah velo kiyem, alguém que jurou cumprir uma mitzvah, que ele já era obrigado a cumprir, ele jurou que ele vai colocar tefilim amanhã e não colocou, patur, ele é patur, ele não tem que trazer corban, porque jurar cumprir uma mitzvah também é auto-anulado, já está jurado no Har Sinai. Shayabadin Sheyechayav, que deveria meter a priori, de acordo com a Bíblia Elementar, como a gente vai trazer lá na continuação, alguém que jurou cumprir uma mitzvah e não cumpriu a mitzvah, além de ser castigado por não ter feito a mitzvah, ele deveria ser castigado por ter transgredido o juramento dele. Mesmo que de forma geral a gente falou até agora que alguém que jurou cumprir uma mitzvah, esse juramento é auto-anulado porque ele já jurou isso no Har Sinai, de acordo com a Bíblia Elementar, deveria ser hayav. Um juramento para cumprir uma mitzvah deveria ser um juramento válido. O que ele fala? O maimareshu cheno mushbale amer Sinai areu hayav alea. Se sobre coisas que são reshut, coisas que são permissíveis, que não tem juramento no Har Sinai. Ninguém jurou no Har Sinai comer sucrilhos no café da manhã. Então, se a pessoa jurou comer sucrilhos no café da manhã, ele tem a obrigação de comer sucrilhos, o juramento é válido. Mitzvah shemushba alea me Har Sinai enodin shechayav alea. A priori, jurar cumprir uma mitzvah que eu já tenho um juramento, eu já tenho uma tendência, eu já preciso fazer isso. Se eu juro fazer, mais ainda que eu deveria ser hayav. Rabi Elementar, ele não pensa que, olha, se eu já jurei, não posso jurar de novo. Rabi Elementar fala, a pergunta é o quanto eu sou merruiável, o quanto eu sou obrigado a fazer isso. Se quando eu juro fazer uma coisa que eu não tinha obrigação nenhuma, eu não posso transgredir o juramento, quando eu juro fazer algo que eu preciso fazer, é um juramento mais forte ainda, entende Rabi Elementar? Então eu deveria ser hayav. Mas por que eu não sou hayav? Porque alguém que jurou fazer uma mitzvah e não cumpriu a mitzvah, porque ele é patur do juramento, a priori, vamos ver na continuação, a priori o motivo é porque não tem lado positivo e negativo. Eu posso jurar cumprir uma mitzvah, mas eu não posso jurar não cumprir uma mitzvah. Então, já que não tem um lado negativo, porque eu já jurei no Har Sinai que eu vou cumprir a mitzvah, eu não posso jurar agora que eu não vou, então já que não tem os dois lados, eu sou patur, certo? Já que não tem os dois lados, não é um juramento válido. Amrulo, discutiram com o Rabi Elementar e falaram para ele o seguinte, Lo, imamar beshvat ereshut, sheken asabalav kehen, tomar beshvat mitzvah, sheken lo asabalav kehen. Falaram para o Rabi Elementar, olha, não, alguém que jura sobre reshut, sobre coisas permissíveis, tem lado positivo e lado negativo. Certo? Tem lado positivo e negativo, tem sim e tem não. Mas mitzvot não tem sim e não. Mitzvot, não posso jurar cumprir ou não cumprir. Eu poderia jurar cumprir uma mitzvah, mas eu não posso jurar não cumprir uma mitzvah porque eu já estou jurado do Har Sinai de fazer ela. Então, Rabi da Ben Meter levantou a opção de que, olha, é verdade que alguém que jurou não cumprir uma mitzvah e ele cumpriu ela, ele não transgrediu o juramento, porque não dá para jurar não cumprir uma mitzvah, porque você já jurou cumprir, mas a Bíblia inteira fala que a priori alguém que jurou cumprir uma mitzvah, mesmo que ele já jurou no Har Sinai, na hora que ele jurou cumprir uma mitzvah e não cumpriu, ele transgrediu a promessa dele, assim foi a Bíblia inteira, certo? Se a base do pensamento dele é, se coisas que eu não tenho obrigação nenhuma, quando eu juro eu preciso, coisas que eu já sou jurado e jurei de novo, mais ainda que eu sou hayav. E aí, Hakamim falaram para ele que não, juramentos só são válidos quando eles têm lado sim e lado não, lado positivo e lado negativo. Então, sobre mitzvot, que eu não posso jurar não cumprir uma mitzvah, também não adianta jurar que eu vou cumprir uma mitzvah, o juramento é anulado. Ou seja, a gente tem aqui a pior uma discussão. De acordo com o Rabi da Ben Betera, juramentos unilaterais
que eles podem ser só positivos ou só negativos, são válidos. Então, com relação a mitzvot, que eu posso jurar somente cumprir uma mitzvah, de acordo com a Rav inteira, mas eu não posso jurar não cumprir, ele é unilateral, ele é só do lado positivo, tá valendo. De acordo com o Chachamim, não. O juramento tem que ser dois lados, tem que ser positivo e negativo. Se não dá para fazer dos dois lados, ele é autoanulado. Então fala Gumará o seguinte: Neimarav de Amar que Rabi Bemeter, o Shmuel de Amar que Rabanan. Talvez Rav que falou que juramentos para o passado, alguém jogou uma pedra ou não jogou uma pedra, quem transgrediu, se o juramento foi falso, ele é Hayav Korban, mesmo que ele é somente passado, não é passado e futuro, ele concorda com o Rabi da Bemetera. Igual o Rabi da Bemetera falou que juramentos podem, são válidos mesmo quando eles são unilaterais, só positivo ou só negativo, assim também falou Rav, quando ele é unilateral, que é só passado e não futuro, é Hayav. O Shmuel de Amar Kerabanan, e Shmuel que falou que não, juramentos que eles não podem ser traduzidos em futuro, eles são somente passados, eles são autoanulados, não pode ser unilateral, ele concorda com o Rabanan, que tem que ser também positivo e negativo, não só passado e futuro, mas também positivo e negativo. Talvez a discussão entre Rav e Shmuel é a mesma discussão entre Rabi Bemetera e Rabanan. De acordo com Rav e Rabi Bemetera, o juramento pode ser unilateral. Rabi Bemetera falou sim e não, e Rav falou sobre passado e futuro. E de acordo com Shmuel, não. O juramento ele não pode ser unilateral, ele tem que ser passado e futuro, igual o Rabanan, que falam que tem que ser sim e não. Talvez essa é a discussão entre eles. Vocês podem demorar o seguinte: ali bater a vida meteira, culeama lo aplique. Com relação à vida meteira, que ele falou que o juramento pode ser unilateral, só sim ou não, não tem discussão. Tanto o Rav quanto o Shmuel concordam que, de acordo com a vida meteira, se de acordo com a Bíblia inteira não precisa ser positivo e negativo, ele pode ser unilateral, só sim ou somente não. Se nesse caso ele é Hayav, mais ainda que futuro e passado ele é Hayav. Se mesmo quando o Passuque escreveu Leará ou Leetiv, que é para o mal ou para o bem, e parece do Passuque que não pode ser unilateral, tem que ser os dois. Se mesmo esse Passuque, a Bíblia inteira entende que unilateral também é Hayav, se foi só Leará e algo que não pode virar Leetiv, ou se foi só Leetiv e não pode virar Leará, não tem a outra opção. Se mesmo assim é Hayav, passado e futuro com certeza é Hayav. Então, com relação a Rabi Bemetera, tanto o Rav quanto o Shmuel concordam que para Rabi Bemetera um juramento ele pode ser unilateral. Se for só positivo ou só negativo, só futuro ou só passado, é Hayav. Que pliga ali Rabanan. A discussão é com relação a Rabanan. Será que quando o Rabanan falaram que um juramento ele não pode ser unilateral, ele tem que ser sim e não? Será que Rav falou isso também com relação a passado e futuro ou não? Shmuel que Rabanan. Shmuel entende a priori, olha, eu sou igual a Rabanan. Igual a Rabanan falam que o juramento tem que ser positivo e negativo, ele tem que ter os dois lados possíveis. Então, com relação a mitzvot, que eu não posso jurar não cumprir uma mitzvah, ele não tem um lado negativo. Então o juramento não é válido, mesmo o positivo não é válido porque ele não tem o oposto. Eu falo como Rabanan. Da mesma maneira, alguém que jurou sobre algo do passado, que não pode ser transformado em futuro, que fulano jogou uma pedra ou não jogou uma pedra, que eu não posso transformar em futuro, porque não está nas minhas mãos, então eu falo como Rabanan. Verá que não me chai Rabanan, dertiv le'arau le'tiv behedia, aval le'abau le'sheavar de miribu e de krato mi chai. Irá fala que não. Irá fala o seguinte, olha, Rabanan que falaram que o juramento não pode ser unilateral, ele tem que ser positivo e negativo. Isso é somente com relação a positivo e negativo, que está escrito explicitamente no Passuco. No Passuco está escrito lehará ou o Passuco falou bom e ruim, positivo e negativo. Isso é obrigatório. Todo juramento que ele não pode ser transformado em positivo e negativo, ele só pode para um dos lados, ele é unilateral, está anulado. Mas passado e futuro, que não está explícito no Passuco, falará, pode ser que Rabanan concordam comigo. Rabanan que falaram que não pode ser unilateral com relação a sim e não, pode ser que eles concordam que com relação a passado e futuro, que não está explícito no Passuco, não precisa dos dois lados. Então, mesmo o juramento sobre questões do passado, que não podem ser transformadas em futuro, Rav concorda que ele é Hayav. Bom, agora vai fazer aqui algumas perguntas, a gente para por aqui e segue em frente. Amanhã. Shkoyach.